estamos novamente aqui na Soberania Nacional para tratar de um assunto, acho que muito importante para muitas mulheres do Brasil e para muitos pais também, que é a fertilização. E trouxe para isso uma médica especialista na área e é um prazer recebê-la, a doutora Amanda Barreto Volpato Alvarez. Prazer recebê-la, Amanda. Obrigada. Só para vocês saberem, a Amanda é especialista em medicina reprodutiva pelo Instituto Paulista de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Assistida. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Gente, o currículo dela é enorme. E ela tem um curso em Cleveland, Ohio. Sim. Para atualizar, né? Sim, para atualização. Muito diferente o que está acontecendo lá fora no mundo do que está acontecendo aqui? Não. Na questão de medicina reprodutiva, o Brasil ele está na ponta junto com os Estados Unidos. Não vi nada assim revolucionário que a gente não tem aqui ainda no Brasil. A grande questão, como sempre no Brasil, né, não tem jeito, é a legislação, é a condição, os requisitos para se fazer, não é isso? Sim. Então a gente vai falar o seguinte, muitas mulheres brasileiras infelizmente têm essa dificuldade em procriar, né? Vamos usar um termo que eu não gosto, mas enfim. Os estudos mostram que cerca de 10% da população brasileira de mulheres são casais, a gente chama de casais inférteis, né? Tá. Vão ter uma dificuldade para engravidar e vão precisar de um tratamento de reprodução. 10% de 200 milhões é muita gente. São 20 milhões. Conta pra gente, na verdade houve quem está cuidando da matéria é o Conselho Federal de Medicina. Sim. Sem a participação do Legislativo, até agora. Por enquanto, como no Brasil não existe nenhuma legislação, então o Conselho, o ano passado, ele regulamentou uma nova resolução em maio de 2013, colocando algumas regras dentro da reprodução assistida para tentar, vamos dizer, organizar um pouco todo o processo. Vocês vão ver no final do programa o tamanho da desorganização, por que não se legisla, por quem compete legislar. Porque, na verdade, que me perdoe o Conselho Federal de Medicina, ele está dando uns pitacos em matéria que ele não poderia dar. Mas, enfim, está funcionando e é assim que no Brasil funciona. Mas vamos lá, Amanda. Quais foram as grandes alterações desta resolução que aconteceram em 2013? Então, alguns pontos importantes foram o limite da idade para a mulher fazer o tratamento. Então, hoje se limitou aos 50 anos. Antes não existia limite. Então, qualquer mulher em qualquer idade que precisasse usar a tecnologia de reprodução assistida para engravidar poderia fazer seu tratamento. Então, agora vamos dar uma parada aí. Haviam muitas mulheres acima de 50 anos que queriam fazer? Na sua experiência? Não só aqui no Brasil quanto fora. Não é a grande maioria. Hoje a gente vê claro que a mulher está deixando para engravidar mais tarde, mas eu acredito que a faixa etária dos 40 anos seja a maior procura, talvez, até pelo desespero de não conseguir. Sim, porque hoje o limite. A gente sabe que a partir dos 35 anos a fertilidade da mulher vai caindo gradativamente, ano a ano, numa curva descendente, até se esgotar, que é quando ela entra na menopausa. Então, quando a mulher se depara com os 40 anos, então aquela idade já pré-menopausa, ela percebe, nossa, eu tenho a minha carreira, eu tenho às vezes, mas não tenho o meu filho. E aí ela quer correr atrás do prejuízo. E lá fora também existe essa restrição de idade ou não? Alguns países na Europa existe, nos Estados Unidos não. Não? Não tem. Mas o consenso são esses 50 anos? 50, e existe algum país na Europa de 55 anos. Tá. Em função dos riscos que tem uma gravidez mais... Que nós sabemos que existe um risco maior de ter uma hipertensão, diabetes. Então, é uma gravidez de maior risco. Tá. O que mais mudou? Além da idade, então, teve uma questão também bem polêmica, que foi com relação aos descartes dos embriões. Nossa Senhora. Eu acho que é um dos pontos que gerou bastante debates também, porque... aí entra questões religiosas, sim. Da onde começa e jurídicas, inclusive. Da onde começa a vida. Então, antes não se podia descartar embriões, você até poderia doar para pesquisa, mas não podia se fazer o descarte desses embriões. E hoje, após 5 anos desses embriões vitrificados, você já pode optar pelo descarte. Então, a gente ainda não teve, porque a gente, porque é de agora, agora é resolução. E pela resolução não precisa nem notificar
É simplesmente deu 5 anos, Você descarta. comunica à clínica onde você tem os embriões congelados que você quer fazer o descarte e a clínica está autorizada a descartar esses embriões. Mas a grande questão é isso, né? Porque tudo no Brasil é assim. Por exemplo, o médico é obrigado a fazer o aborto de uma mãe vítima de estupro, não é isso? Uhum. Mas se o médico, por uma consciência ética moral dele, não quiser fazer, ele não é obrigado Não a é fazer obrigado. perante o Conselho Federal de Medicina. Sim. Se um proprietário de uma clínica tiver um condão religioso e achar que ali há uma vida, ele pode... Ele pode também se dar o direito de não, isso para mim é vida, eu não e vou não descartar a vida. Então, já vimos o primeiro problema jurídico que isso aqui tudo vai criar. Mas vamos em frente. Que outra mudança nós tivemos? Teve também a regulamentação, então, das doações, doações compartilhadas. Então, aquelas mulheres que fazem doações de óvulos, mas que também estão precisando de um tratamento de reprodução assistida. Então, funciona da maneira, aquela mulher jovem, também existe agora um limite, 35 anos. Então, abaixo de 35 anos... Não faz. Abaixo de 35, ela pode ser doadora, a questão da doação. Ok. Então, ela pode doar os óvulos dela, ela pode fazer juntamente o seu tratamento. Então, funciona... Na verdade, ela vai fazer o tratamento e talvez por não ter condição financeira... Isso, ela vai doar parte dos óvulos. Parte dos óvulos pelo tratamento. Isso, por ela ter uma boa reserva ovariana. Então, as mulheres abaixo de 35 têm geralmente uma grande quantidade de óvulos e de qualidade, porque a partir dos 35 anos a gente sabe começa a diminuir. Então, ela faz o seu tratamento e ela doa metade, vamos supor, dos seus óvulos para uma receptora que vai receber esses óvulos, fertilizar com o sêmen do esposo. E, em troca disso, ela faz o tratamento dela. Sim, ela tem uma ajuda de custo no tratamento dela. Só para deixar muito claro, não é que ela recebe esse dinheiro, não. Esse dinheiro é pago para a clínica fazer o tratamento dela. Ela não sabe quem é a doadora. Não, é anônimo. É anônimo mesmo. Isso é regulamentado, tem que ser anônimo. Então, às vezes a gente vê pessoas, eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã que gostaria de doar óvulos, para mim não pode. Né? A doação ela tem que ser anônima, você não pode saber de quem você está recebendo e nem para quem você está doando também. Agora, uma curiosidade, Amanda. Daqui a um tempo, então, nós vamos poder ter o filho da doadora e o filho da receptora, irmãos que de repente vão se conhecer em algum momento da vida. Sim, isso é um fato que realmente pode acontecer. Que também juridicamente não foi discutido. Bom, a parte jurídica não é sua, não é sua. O que mais teve de doação? Teve uma questão importante da questão da homofobia dos solteiros. Isso, então hoje uma pessoa solteira ela pode ter o direito a fazer reprodução assistida, uma produção independente, né? Okay. Então a mulher pode contratar um banco de sêmen, receber um sêmen e aí ter o seu filho sem intervenção de ninguém. E em relação também aos casais homoafetivos também, então foi liberado os tratamentos. Então eles não são considerados casais inférteis, mas que necessitam da medicina reprodutiva para poder ter os filhos. Os filhos. E aí a clínica dá um documento de que aquela criança foi fruto de uma fertilização. Sim, eles têm um termo de consentimento, onde tem todos esses esclarecimentos, onde os dois, né, o casal, os dois assinam, mostrando que aquela criança é fruto da... Já estou curiosa para saber como é que fica na certidão de nascimento, né? Pai, né? Porque é verdade. Porque normalmente, quando a mãe vai registrar o filho no cartório, é obrigada a dar o nome do pai. Né? Quando ela não sabe, vai como desconhecida. É muito chato isto. E não é o caso desta solteira que quer ser mãe. Né? Sim. Então, eu vou pesquisar e eu conto para vocês no próximo programa como é que os cartórios estão fazendo com isso. Porque eles eu acredito que deve estar como desconhecido, não colocando o nome do pai. Então, acho que é o terceiro ou quarto problema jurídico já, porque não é a mesma situação de uma mãe que não sabe quem é o pai, né? Sim. Então, juridicamente, gente, é impressionante essa confusão do Brasil. Né? Ela resolve um monte de problemas e esquece... ela só esquece dos problemas jurídicos. Mas vamos lá. Teve alguma outra alteração que você lembre? A compartilhada.
que é essa que nós Essa falamos. compartilhada é essa, né? Da doadora poder fazer o tratamento em troca de um ajuda financeiro da receptora, então isso foi regulamentado. Agora, você que está lá, né, acompanhando isso, na prática, essa resolução foi bem recebida pelos médicos, pela sociedade, pelas pessoas, facilitou um pouco essa questão para essas mulheres, para esses casais? Sim, em vários pontos, então a resolução acabou ajudando, porque você pelo menos tem alguma regra, alguma regulamentação, você faz o tratamento baseado nessa resolução. Né? Tem alguns pontos um pouco mais conflitantes, a questão da idade, a gente teve muitas pacientes com 51 anos dizendo, e agora? Agora então quer dizer que eu não posso mais ser mãe, né? E percebendo que, então passou meu tempo, eu não posso mais. A questão do descarte dos embriões também foi uma questão que ainda está pegando. Eu acho que a discussão. questão da mãe de 51 anos, se ela quisesse entrar na justiça, ela porque ganharia. fica difícil, a paciente chega, mas até mês passado eu tinha 50 anos, eu acabei de fazer 51. E por que agora eu podia e agora eu não posso mais? Né? E, na verdade, o Conselho Federal de Medicina não edita lei. E no Brasil a gente só é obrigado a fazer alguma coisa mediante lei ou ordem judicial. Então a clínica, se receber uma liminar, vai ter que fazer numa mulher de 51, 52, desde que ela assuma os riscos, né? Sim, claro. Mesmo naquela paciente, né, com 45 anos, você também tem que... É uma paciente que você tem que fazer alguns exames mais detalhados, com certeza, passar com uma avaliação cardiológica, tem que ter uma junta médica liberando aquela paciente para engravidar. Porque a gravidez, né, pode ser um fator de botar em risco a vida dela e do bebê que vai vir. Com certeza. Mas a gente estava falando também lá fora de um negócio que também mexeu comigo, que é a questão dos exames genéticos. Conte, isso veio em função dessa nova resolução ou já era... Não, isso já existia. Então, você pode hoje fazer rastreamento tanto de doenças cromossômicas, que são as síndromes, né, por exemplo, síndrome de Down, Edwards, Patal, quanto também das doenças genéticas. Então, se você tem uma história familiar de alguma doença genética e você quer pesquisar no embrião antes da implantação, então, para que você evite que o seu filho venha a ter a mesma doença, você já pode fazer isso pré-implantacional, antes de transferir esses embriões para a cavidade uterina. E transferir só aqueles embriões livres da doença. E aí, se a mãe opta por não fazer, aí o descarte do embrião é feito. Se você fez a análise e o embrião veio como inviável, vamos dizer assim, ou com a presença da doença, você descarta esse embrião. Então, aí eu sou obrigada de novo a discutir, né? Num momento em que a sociedade está vivendo e mostrando que o autista pode, que o síndrome de Down pode e que outras doenças a pessoa tem uma vida, inclusive uma boa vida, inclusive dando lições, trabalhando. Aliás, eu assisti outro dia o filme daquele menino com síndrome de Down, né? Achei uma graça. Enquanto caminhamos para essa descriminalização, né, de uma série de preconceitos, por outro, de uma forma quieta, estamos caminhando uma seleção genética. Sim, infelizmente. Existe ou não, enfim. Aí vai. Hoje, no dia a dia da clínica, no IPGO, o que a gente vê realmente é para doenças específicas, assim. Então, uma fibrose cística que você quer evitar. Que a criança vai sofrer. Sim, mas nesses casos específicos. Então, mas isso numa clínica como a de vocês, que é uma clínica séria. Mas, infelizmente, o mercado, a gente sabe que não é assim, não é verdade? Você acaba tendo a possibilidade. A mesma coisa a sexagem, que é proibida no Brasil. Então, porque quando você faz esse rastreamento... Que é sexagem é você fazer a seleção do sexo do bebê antes da transferência. É proibido? Então, no Brasil é proibido você fazer sexagem. Né? Você não pode chegar e falar, eu quero ter uma menina, vim aqui para ter uma menina e fazer o tratamento e só selecionar as meninas. No Brasil é proibido. Você só pode fazer esse rastreamento cromossômico com o objetivo realmente de diagnosticar uma doença cromossômica e não sexo. Fazer simplesmente para a escolha de sexo é proibido. Mas quando você pega o resultado, você tem o sexo da criança, né? Claro. Então, isso é o que você está colocando, é o ponto de cada
de cada lugar, da seriedade do lugar. Então, e aí então que vem o quarto problema, justamente porque não tem a legislação jurídica própria para isso, né, é que essas coisas podem acabar acontecendo porque não tem punição, não tem sanção, não tem fiscalização, não é? Porque fica mais difícil você controlar. Né? E o que uma mulher ou um homem, enfim, o que esse casal precisa para poder entrar na fila? Ah, a fila? Ou é rápido hoje em dia? Como é que funciona para quem estiver interessado? Bom, para o tratamento de reprodução, no IPGEL, como nós somos uma clínica, né, particular, então não existe uma fila. Você vai passar numa consulta, você vai fazer um rastreamento com exames de sangue, exames de imagem, tentar diagnosticar a causa da infertilidade daquele casal. E a gente sabe que em 10% a gente não vai achar uma causa, então entra dentro de um grupo de infertilidade sem causa aparente, que eu acho que é onde muitos casais às vezes ficam, mas o porquê? É você, né? Sou eu, né? Aquela coisa. Porque você não tem uma causa. E a partir daí, estando com os exames, você pode dar já início ao tratamento. Então, não existe uma fila. O que existe, então, são alguns exames que você realmente E aí, tem que iniciado fazer. o tratamento, como é que ele é? Quanto tempo ele dura? O tratamento, geralmente, ele vai do começo das medicações, né? As medicações, elas ainda hormonais? são hormonais, são injetáveis. Na barriga, Na isso? barriga, subcutâneas. E dói mesmo? Não, é subcutâneo, então né, a mulher aprende a se auto-aplicar e ela mesma faz a aplicação da medicação. São mais ou menos uns 10 a 12 dias que a gente chama de estimulação ovariana, onde ela vai estimular o ovário a produzir os seus ovos. Então, num ciclo natural, o que acontece? A mulher ovula, o organismo seleciona um único óvulo, que vai ser o folículo dominante, que ela vai romper, vai ovular. Quando a gente faz essa estimulação com as medicações, então ele vai fazer com que todos aqueles folículos que ela tem disponível aquele mês, naquele ciclo, que eles cresçam. Então isso leva mais ou menos uns 12 dias, quando eles estão mais ou menos com tamanho de 18 milímetros, é feita uma outra medicação, que a gente chama de fazer a maturação final, e feita a coleta dos óvulos. Então a coleta... Então o que era para ser aproximadamente, depende da mulher? Depende da mulher, média de 8 a 12, vamos dizer. Nossa, tá. Assim seria um número considerado ideal que a mulher produziria de óvulos. Então ela é feita essa coleta, isso é feito num ambiente cirúrgico, com uma sedação, procedimento rápido também. Esses óvulos são coletados e a partir daí eles vão ser fertilizados no laboratório. No dia que a mulher faz a coleta de sêmen, é o dia que também o marido faz a coleta do sêmen. Né? Aí via masturbação ou casos, por exemplo, de pacientes vasectomizados, vão ser feita a punção testicular, aí depende de cada caso. E depois vão ser transferidos embriões, que podem ser transferidos, que a gente chama fresco, 3 a 5 dias depois, em média, é feito. Ou hoje também já existe a técnica de vitrificação, onde você congela esses embriões. E programa a transferência para um próximo ciclo. Existem os casos em que há uma indicação realmente de você vitrificar, porque não tem condições naquele ciclo de você fazer a transferência. Por exemplo, numa mulher que tem muitos ovos, um hiperestímulo, então a gente sempre opta por congelar e fazer num outro ciclo para melhorar a taxa de implantação. Agora, é lenda ou não? Porque a gente ouve, né, falar que sempre que é difícil ser na primeira, que precisa de uma segunda, uma terceira tentativa. Na verdade é porque o tratamento não é 100%, então a taxa de sucesso de uma fertilização in vitro, em média, em torno de 40% a 45%. É bastante. É bastante se a gente comparar com o ciclo natural, que a chance da mulher engravidar naturalmente vai de 20% a 25%, dependendo. Claro, isso dependendo da idade, a gente está falando em mulheres abaixo de 35, porque mesmo na fertilização, aquela que tem 40, a taxa dela é menor. É menor, mesmo ela fazendo o tratamento. Então, como o tratamento é em torno de 40%, então às vezes ela tem que fazer mais de uma tentativa. Então, e existe um tempo de uma para outra? Não, ela pode fazer 2 ciclos subsequentes, não tem, a não ser que ela tenha, né, alguma coisa que impeça do ciclo anterior, que ela faça no ciclo seguinte. E tem a questão também, que acho que, né, da resolução, com relação aos números de embriões a serem transferidos, que depende da idade da mulher, para diminuir o número de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Né? Então, até 35 anos se pode transferir 2 embriões, de 35 a 40, 3 embriões, e acima de 40 anos, então, você pode transferir no máximo 4 embriões. Não entendi.
A de 35? Até 35 anos, 2 embriões você pode transferir. O que você chama de transferir? São os números de embriões que você vai colocar dentro da cavidade uterina. Né? Agora entendi. A cada procedimento. Ok. Os excedentes ela pode congelar. Perfeito. Não. Para diminuir, então, o número de gêmeos, trigêmeos. Agora, outra curiosidade. E o emocional? Né? Quanto que é de emocional desta mãe que não consegue, fica frustrada? Isso atrapalha? Também é lenda? Com certeza, né? Eu acho que o tratamento de reprodução assistida, a parte emocional é algo que influencia muito, né? A partir do momento que você está tentando engravidar, você não consegue, a gente considera infertilidade, então aquele casal que está tentando há 1 ano e não conseguiu. Tá. Então, assim, poxa, você tentou 1 ano e não conseguiu. Mas a partir do momento que você entra numa clínica de reprodução, agora estou fazendo alguma coisa, estou fazendo um tratamento. Então, o lidar com o resultado negativo é muito mais... A frustração é muito maior. É muito mais difícil. Então, essa paciente, ela tem o emocional dela abalado, né? Ela passou 10, 12 dias tomando injeções todos os dias, fazendo ultrassonografias, controles a cada 2 dias, né? Passou por um procedimento, coleta de óvulos, depois passou por uma transferência embrionária e não dá certo, é muito frustrante. Tenho certeza disso. Agora, vocês quando fazem os exames e vocês têm o diagnóstico, se é em virtude do homem ou da mulher, isso é falado ou não interessa? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu tenho certeza que se você fala que é do homem há uma reação, se fala que é da mulher há outra reação, e isso há um impacto no próprio casal. E o mais interessante é que 40% vai ser do casal, então não é isolado. Olha que interessante. Né? Então é por isso que a gente chama o casal infértil, porque às vezes a gente pega casais que já têm filhos de outros casamentos, por exemplo, tanto a mulher quanto o homem, mas os dois não conseguem ter filhos. E aí, olha. Né? Por quê? Porque 40% é aquele casal que não consegue engravidar, mas é sempre falado, explicado para o casal o motivo da infertilidade quando se tem diagnóstico, sim. E claro que como eu lido com a questão feminista, você percebe como médica se há um preconceito, porque eu acho que se você no diagnóstico fala que o problema é da mulher, ela sofre mais com isso na questão casal ou não? Eu acho porque que depende tem aquela muito coisa da do virilidade, casal. né? Eu acho que é muito individual para cada casal, porque em geral os casais de reprodução, em geral eles chegam muito unidos. Então. Né? Eles aí, chegam. E vocês fazem esse acompanhamento psicológico? Sim, a UEPJ tem também a parte psicológica para dar esse suporte para o casal. Bárbaro. Eu vou pedir um rápido intervalo e a gente já volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Agora eu quero fazer uma última pergunta para Amanda. Amanda, qual o caso que mais te emocionou nesses anos todos, nesse tema da reprodução assistida? Eu acho que é difícil se dizer assim, um caso específico que me emocionou, assim, porque cada positivo que a gente tem é surpreendente a gente ver a alegria daquele casal e muitas vezes a gente ainda consegue acompanhar, né, durante a gravidez e ver fazer o parto daquele bebê, um bebê que tão esperado, que aquele casal lutou tanto, né, e é muito envolvimento financeiro, né, a gente não pode lembrar que no Brasil ainda a fertilização, ela acaba restringindo muito pela questão financeira, né, o emocional, então eu acho que não tem nenhum caso, assim, específico, eu acho que toda aquela paciente que está naquela luta, porque geralmente são casais que estão tentando há muito tempo, então a grande maioria dos casais, eles chegam com 5 anos, às vezes 6, com tratamentos às vezes anteriores muito frustrantes, então você poder participar de um processo em que ele venha a concretizar aquele sonho, construir a sua família, que eu acho que é o grande pilar, é a família ainda, né? Eu acho Graças que a Deus, né? Acho que todos eles são especiais, assim, não teria um único que eu diria. Bom. E Amanda, você está aqui convidada, porque agora a gente vai falar de um tema que não tem jeito, que sempre mexe muito comigo, e aí eu estou recebendo a Sônia Coelho, que é da SOF, Sempre Viva Organização Mundial. É isso, Sônia? Sempre Viva a Organização Feminista. Olha eu aqui. É que para mim já é uma discussão mundial. Não, é que eu entendeu, também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Sônia, é um prazer recebê-la aqui. Agora, a gente estava falando e me surpreendeu, há quantos anos existe a SOF? A SOF existe desde 1963, foi fundada por um grupo de profissionais da área da saúde? Da área da saúde que queriam trabalhar, saúde social, que queriam trabalhar planejamento familiar na região sul e leste de São Paulo. Que bárbaro. E eu pergunto a você, muito trabalho em todos esses anos. Ainda é um pouco frustrante ver tantas mulheres morrendo de parto no Brasil, mulheres morrendo de câncer de mama diariamente no Brasil? Sim, porque são mortes evitáveis, né? Então, por isso que nos preocupa. Embora que a mortalidade materna, se a gente for olhar, ela tem diminuído. Mas né? muito pouco ainda, né, Sônia? Muito pouco, mas qualquer diminuição para nós já é muito importante. Nós gostaríamos que, na verdade, nenhuma mulher deveria morrer, né, por parto, né, depois do parto, o aborto. Né? Mas morrem por problemas, né, de doenças pré-existentes, por, às vezes, falta de qualidade no pré-natal, a forma como é atendida durante o parto. Então, mas, Sônia, várias causas pela questão do aborto clandestino. Me contaram outro dia de uma menina que estava fazendo tratamento para AIDS e todo mês ela ia lá no ambulatório fazer exame, pegar remédio. E em momento algum viram que ela estava com a barriga crescendo e em momento algum encaminharam ela para um setor de ginecologia e obstetrícia e essa criança vai nascer com AIDS. Porque não houve um acompanhamento. Então é muito triste, Sônia. É triste, é a falta de qualidade, às vezes, do atendimento ou do médico ou a médica, né, olhar ali só aquele probleminha X, não olhar a pessoa como um todo, né, tudo que ela está vivendo, conhecer a história dela, o que ela está passando. É muito triste. A sensação que eu tenho, Sônia, é que a gente está vivendo assim, de apagar fogo. Né? Então, desde 63, vocês estão lá lutando. Claro que eu imagino que a realidade naquela época era muito diferente, mas ainda hoje... Claro, se você olhar em 63, quando a SOF inicia, a média de filhos por mulheres no Brasil era 6,6. Hoje é 1,95. Exatamente. Né? Então mudou.
Mas parece que a gente continua apagando fogo. Né? Mas enfim, eu te chamei aqui não foi para falar pontualmente dessa questão. Eu vim para falar do que está acontecendo nas ruas hoje. Né? Os jornais diariamente, mídia escrita, televisiva, rádio, internet, estão denunciando os abusos contra as mulheres. Você acha que a violência aumentou ou as denúncias estão aumentando? As denúncias aumentaram a partir da Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que as denúncias aumentaram porque as mulheres se encorajaram, as mulheres conhecem de alguma forma a Lei Maria da Penha. Então, só essa ideia de você desnaturalizar a violência, a pessoa saber que pode denunciar, isso é um fator, né, que acaba aparecendo, né, os números que a gente não tinha consciência, sabia, né, da situação grave, né, mas não sabia a extensão. Agora, por outro lado, eu acho que a gente vive uma realidade, né, que outras formas de violência, elas aparecem, as quais a gente não vivenciava. Então, por exemplo, o abuso sexual e estupro em ônibus, sempre no transporte público, sempre ocorreu. Só que agora ele ocorre com uma dupla violência. As meninas são filmadas, né, isso é passado na internet, isso estimula que outros homens, né, que às vezes nem tinha muita coragem de fazer aquilo no ônibus, mas viu que tantos fazem, né, tem uma página... E que não acontece nada. E que não acontece nada, então ele também pode abusar sexualmente. Então, acho que tem formas de violência, novas formas de violência que as mulheres estão passando hoje, que acho que se soma, né, nesse conjunto, nessa situação de violência que a gente já denunciava há tanto tempo. E o que é pior, né, Sônia? Essa denúncia no espaço público muito grande. E o que é pior, sem que se resolvam as velhas violências, né? Porque você traz novas formas de violência, mas não se resolve as violências tradicionais. E aí eu vou desde a desigualdade salarial, para preconceito, para tudo, para morte na saúde, que é maior, né? Você percebe uma atenção menor à mulher do que ao homem, né? Então, é muito triste esse quadro. E eu já tenho minha opinião formada, já falei aqui, eu vou perguntar para as duas. Há um projeto de lei para dar um vagão só para as mulheres no metrô e no trem. Sônia, qual a sua opinião? A minha opinião é que um vagão é uma política de segregar as mulheres. A gente discute há muitos anos. O espaço público ele é um espaço de homens e mulheres, não é um espaço de excelência masculina. À medida que a gente faz uma política que segrega as mulheres em um vagão, você pode dizer, então nos outros vagões, quem está ali está disponível, né, pode sofrer violência. As mulheres são 58%, isso pesquisa do próprio metrô, são 58% da população usuária do transporte. Então, como é que nós vamos fazer um vagão para 58%? Né? E isso à primeira vista parece interessante, mas não é, na verdade, não protege as mulheres, protege o machismo que a gente não enfrenta, né, essa situação dos homens que abusam sexualmente, que isso é produto do machismo na nossa sociedade. Amanda. Porque não vai resolver o problema, né? A questão é essa, você vai colocar a mulher andando... Algumas mulheres, porque como a Sônia falou, não todas não vão caber naquele único vagão, mas o problema vai continuar do lado de fora. Fora daquele vagão vai continuar acontecendo. Então, o problema não é você separar a mulher, e sim resolver todo o contexto, né? Fazer com que isso não aconteça, que essa violência não aconteça no metrô e em nenhum outro lugar, né? Eu brincava, logo que eu soube desse projeto de lei, que estava com um deputado, agora está com outro deputado. É que são vários projetos. Então, eles querem aparecer, né? Mas tudo bem. Nem que fossem 58% de vagões para as mulheres. Não queremos burca, porque é isso que estão querendo fazer. Então, põe a burca, né? Segrega, elas que se entendam lá, mas nós vamos continuar aqui. E você sabe que
pesquisas que já foram feitas de países onde adotam essa política de segregação são justamente países onde a visão, né, das mulheres é uma visão de segregar mesmo, que as mulheres têm que estar separadas, né, nos espaços públicos. Então a gente não pode, né, aceitar, né, essa ideia na nossa sociedade. E responsabilizar as mulheres, né, que isso muito tem aquela ideia, né? Vocês são responsáveis pela violência que vocês sofrem, portanto, cuidem-se. E o que me deixou triste é que parece que no Rio de Janeiro já existe essa separação. Eu acho que as mulheres de lá deveriam ter reagido e não aceito, porque fica mais difícil voltar atrás. São em alguns horários de pico no Rio de Janeiro, porque eu já morei no Rio, então tem um horário que naquele vagão só pode entrar as mulheres. E a mulher que não coube naquele vagão, ela vai para o outro dizendo, tô aqui? Não é muito complicado isso. Agora, eu vou além. Tem um grupo de mulheres da luta feminista distribuindo o alfinete. É uma medida recente, né, que a mídia está divulgando. O que você, como feminista, acha disso, Sônia? Olha, eu acho que na violência as mulheres sempre é importante ter reação nessa coisa do ônibus, né, no metrô. Agora, eu não sei se a gente, de novo, não responsabiliza as mulheres, né, por ter esse tipo de atitude. O que nós achamos que é fundamental para enfrentar essa situação? É a gente ter campanhas preventivas educativas, não uma vez na vida ou outra na morte, mas campanhas permanentes, sistemáticas. E a gente tem conversado sobre isso. Esse não é um problema de agora, né? Então não adianta você fazer uma campanha que dure 15 dias, um mês. É uma campanha sistemática, permanente, nos meios televisivos, dentro do metrô, porque tem hoje, né, equipamentos no metrô, em trem, em ônibus, que você pode veicular mensagens sobre os direitos, sobre como atuar, né? Fazer o investimento. Propusemos já que tenham câmeras, né? Se tem câmeras em catraca, em outros espaços, por que não pode ter dentro do vagão? Para que essa mulher, ela possa depois denunciar, que nós queremos que as mulheres denunciem, e ela possa depois identificar e ter a prova, né? O agressor, ter a prova, exatamente, ter a prova. E nós queremos mais que isso, que os agressores saibam que eles estão sendo filmados, que tem câmera, né, para constranger esse tipo de violência que a gente fala. Para nós, não queremos construir um monte de delegacias, nós queremos que a violência não aconteça. Então, como fazer para a violência não acontecer? É trabalhar muito na base da prevenção, ter campanhas que os homens sejam constrangidos a não continuar, né, praticando essa violência, campanhas que estimulem a solidariedade entre as pessoas que estão no transporte coletivo, né, que apoiem naquele momento, porque uma das coisas que acontece é que às vezes as mulheres e os homens ficam tranquilos, porque ele pratica um abuso sexual ali e a mulher fica tão humilhada, tão constrangida, ela não consegue reagir, ela tem medo de reagir, porque às vezes se ela reage, ele pode ter uma reação, inclusive de colocá-la, né, numa situação de culpabilizá-la ou de atuar com violência física. Em outubro passado, teve um caso de uma moça da USP, ela reagiu, o cara estava se esfregando nela, ela fez um jogo de corpo para empurrar o cara. Quando a porta do metrô abriu, ele deu um chute nela e botou ela para fora com um chute. A porta se fechou, foi embora e ela inclusive denunciou. Então, se você tem pessoas ao seu redor que está consciente que isso é crime, que não pode ocorrer, né, e age em solidariedade àquela pessoa, com certeza o cara faz uma vez, faz duas, na terceira ele não faz, porque ele vai ter medo. Salvo se ele tiver problemas mentais, né? Aí não tem jeito. Agora, eu concordo com algumas coisas que você colocou, Sônia, mas eu queria ir além. Eu acho que essas campanhas, da forma como você falou, para mim ainda é continuar a apagar o fogo. O meu sonho, como presidente da ASAS,
que é a Associação das Advogadas do Estado de São Paulo, é obrigar como cadeira curricular a questão de gênero, mas assim, a partir de 7, 8 anos, para que daqui a 2 décadas a gente efetivamente tenha dado educação para que essa violência cesse. Claro. Não, mas concordo plenamente, que a gente está falando específico do hoje, do hoje do metrô dos ônibus, mas, por exemplo, a gente tem conversado, e não é fácil com as secretarias de educação, porque já passou da hora delas implementarem o que está colocado, inclusive, na Lei Maria da Penha, que é incorporar no currículo escolar a questão das relações. Porque a violência hoje começa muito cedo, né? A menina que é, às vezes, meninas fotografadas na escola, exatamente, que os amiguinhos passam para toda a turma, quer dizer, é uma criança, né? E a violência... o machismo, Amanda, ele continua dentro da família, né? Porque a gente continua a criar super-homenzinhos que vão ser frustrados, que nunca vão conseguir ser os grandes provedores, porque não tem super-homem. E as meninas multitarefeiras, né? Aquelas que vão fazer tudo, enquanto não podem se divertir, a menina vai pra rua. Então, este mecanismo, enquanto não for destruído, não é, Sônia? Claro, o machismo vai continuar. Exatamente, porque a gente não pode... acreditar que os homens nasceram violentos. Claro que não. Né? A violência é um aprendizado e na escola a criança aprende a atuar com violência como se a violência fosse constitutivo da identidade masculina. Exatamente. O homem tem que Então, ser isso forte, precisa né? ser Viril, ele Exatamente. tem que mostrar o poder dele e o deles é a aquela força, ideia. né? Prenda suas cabras que o meu bode está solto. Às vezes você vem falar com criança isso, então já coloca no você menino, pega olha, você já falando postura, isso. Porque eu entrevistei um psicólogo aqui, ele é bárbaro, ele trabalha com violência à mulher, Flávio Urra, e ele estava falando assim, que o menino com 5, 6 anos, ele tem que bater nos amiguinhos. E se não bate, mente. Então ele já aprende a lidar com mentira. Quando ele está com 10, 11, ele tem que pegar as meninas. Né? E se não pega, mente. E, entendeu? Então é uma exigência, né, que é imposta a ele, porque ele não nasce assim, né? Ele não nasce macho, ele nasce homem e vira macho. Não é, Sônia? É uma coisa muito louca isso. Exatamente. E o problema é que isso é reforçado na escola, é reforçado na família, é reforçado nos meios de comunicação, nas revistas. Então, nós temos que ter uma transformação e ir rompendo com isso em todos esses espaços. E olha, Sônia, eu fui vítima de violência sexual e eu sinto... Teve um programa de TV outro dia que encerrou a menina falando assim, eu tenho vergonha de ser mulher. Né? Ela tinha acabado de ser vítima no metrô. E eu sinto essa necessidade, primeiro, da união das mulheres, Sônia. Nós temos que nos solidarizar. Sim. Então é claro que aquela que está sendo vítima naquele momento, se ela reagindo, ela corre o risco dela apanhar. Mas as que estão em volta, né, a gente tem que criar uma solução para isso, porque naquele programa você viu que quem saiu em defesa foram homens. Né? A hora que elas conseguiram reagir de alguma forma ou perceberam, quem as tirou daquele... Foram homens. Foram homens. Né? Perceberam a situação e tiraram... Que foram atrás dos machos. Eu acho que a gente tem que começar a fazer essa diferença, né? Homem e esses machos criados assim. Então, eu acho fantástico organizações como a sua, Sônia. Eu parabenizo, porque eu acho que é um trabalho de solidariedade, de humanismo, de voluntariado, é uma coisa assim de abnegação do próprio ser, né? Trabalhar em prol de uma questão como essa, né? Há quantos anos, não é, Sônia? Há muitos anos estamos na luta e nós acreditamos que assim, as mulheres auto-organizadas, se organizando, é isso, construindo solidariedade entre as mulheres, que nós vamos fazendo as mudanças, né? Nós não acreditamos que as mudanças vêm de cima, né? Mas que vêm a partir da luta das mulheres. Só para você ter uma ideia, essa questão aí do abuso sexual, né, tal como está, na verdade, nós como movimento, em 2011, a gente já tinha procurado órgãos de governo e feito essa discussão que estava grave. Na época procuramos a prefeitura falando, está grave a situação, nós queremos ação.
nós queremos políticas e propusemos políticas para isso e a gente está atrás. O ano passado, antes de aparecer essa situação toda, em novembro, nós fizemos dentro do metrô uma campanha com adesivo, conversando nos vagões, chamando a atenção das mulheres, que estava acontecendo, que as mulheres precisavam se solidarizar, que precisavam denunciar, distribuímos um panfleto. Fizemos uma enquete no início de dezembro, no terminal Parque Dom Pedro, perguntando para as mulheres e conversando com as mulheres sobre assédio sexual. Então, a gente já, antes de aparecer essa situação toda na mídia, a gente já estava trabalhando, chamando a atenção, né? E agora estourou, né, dessa forma, porque descobriram as páginas, né, na internet. A gente também já tinha tido acesso a essas páginas na internet, inclusive tinha homens de outro estado. A gente reenviou para o movimento de mulheres na Bahia, para elas irem atrás, para elas denunciarem aqueles homens. Então, a gente já estava sabendo. É que muitas vezes os órgãos públicos, quando somos nós que estamos falando, que estamos denunciando, muitas vezes não somos ouvidas como sempre. Não somos ouvidas como deveria ser, né? Porque a gente já poderia estar trabalhando isso desde 2011, quando a gente detectou que havia uma situação que as mulheres não estavam mais, né, suportando. A gente podia não ter isso agora. Agora, o que eu tenho conversado, inclusive, com gestoras, ontem na Assembleia Legislativa, foi isso. Né? Nós queremos que sejam implementadas políticas em relação a isso e esperamos que a hora que esse tema saia da mídia, que ela não saia da cabeça de vocês, da discussão e das propostas e projetos para enfrentar essa situação. Com certeza, mas eu acho ainda, Sônia, infelizmente nosso tempo está encerrando, que enquanto não houver mais mulheres como gestoras, como parlamentares, não vai mudar. Porque como é que ela vai implementar a política se ela não tem o voto dos demais ou a atenção dos demais? Não é, Sônia? Isso é uma situação que nós precisamos mudar no Brasil. O Brasil é um país onde tem os menores índices de mulheres participando nos espaços de decisão. Sim. Esse ano nós estamos fazendo uma luta pela reforma política no Brasil, para a gente discutir profundamente o que é nossa democracia, o que é o nosso Estado, porque a gente tem uma subrepresentação tão grande das mulheres e nós queremos lá mulheres também com compromisso. Óbvio. Com compromisso de luta. Não, até porque está virando herança, né? Nós não queremos essas coisas hereditárias, né? Poder hereditário. Nós queremos pessoas que estão lutando, tem que ir lá e lute por nós, conosco. Que pense como a gente, não é só por ser mulher. Não é por ser porque mulher. Porque muitas estão sendo eleitas para fazer o discurso do homem. Então aí não é possível, né? Não é possível. Nós queremos mulheres que pensem na classe trabalhadora como um todo, mas que pensem fundamentalmente na situação de desigualdade das mulheres, da população negra, né? Da situação de desigualdade que nós temos que enfrentar. Com certeza. Eu vou passar para despedir e depois volta para mim. Amanda, prazer recebê-la aqui. Prazer foi voou, todo. Né? Mas você vai voltar, porque eu acho que essa bom. questão ainda vai para o Legislativo e eu faço questão de que você volte para a gente conversar. Claro, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Sônia, querida, continue com essa luta, tá? Adoro ver essas mulheres lutando por nós mulheres. Obrigada, e acho que teu programa ele se soma com a nossa luta. Para nós certeza. É fundamental ter programas como esse, né, nos meios de comunicação, os quais a gente tem tanta dificuldade de trazer, de acesso e trazer esses temas. Não, mas nós vamos falar muito ainda, Sônia, você pode ter certeza, porque eu acho que a gente tem que montar, eu vou começar a falar teia, né, porque rede já é quase um partido, então falar, essa teia de mulheres a gente vai fundar. Porque eu já disse isso aqui, eu repito, o Banco Mundial já disse que um país com mulheres ocupando mais o poder, tal qual os homens, é um país muito mais justo, muito mais igualitário. E a gente aqui ocupando a 7ª, 6ª, 5ª, 8ª economia do mundo e estamos no 121º lugar de desigualdade salarial e 100º
centésimo, vigésimo, se não me falha a memória, o sétimo de violência, né, à mulher. Então, é assim, não é possível tanta desigualdade. Aqui hoje, a felicidade de algumas mulheres poderem ter o direito de fazer a fertilização de seus filhos, mas na saúde pública, infelizmente, ela não encontra esse respaldo. Então, é muita desigualdade nesse Brasil. Vamos pensar, vamos lutar por um Brasil melhor. Até semana que vem.